Todo modelo de remuneração ele tem essencialmente três componentes. Ele tem um componente de remuneração fixa, ele tem um componente de remuneração variável e ele pode ter ou não um componente de remuneração variável de longo prazo. Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Juliano Antonioli e bem-vindos ao G4 Explica. Então, o G4 Explica é um vídeo semanal que vai explicar alguns dos temas relacionados à gestão e empreendedorismo. Primeiro, quem eu sou e de onde eu vim e o que eu vou falar hoje, né? Então, eu sou engenheiro naval de formação, montei uma empresa de software lá em 2002, que acabou dando certo, a gente acabou indo para vários países e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre modelos de remuneração, né? Então, antes de mais nada, né, o que a gente faz com o modelo de remuneração? Quais são os grandes objetivos de um sistema de remuneração no final do dia? O sistema de remuneração ele tem três grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é o de facilitar a contratação de profissionais. Então você precisa facilitar a contratação e a retenção de profissionais. O segundo objetivo é um objetivo de alinhamento da sua estratégia com a recompensa, né? Ou seja, você precisa garantir que o seu modelo de remuneração ele direcione as pessoas para o caminho que você quer dentro da sua execução. E o terceiro objetivo de um modelo de remuneração e de um plano de remuneração de maneira geral é permitir que você compatibilize seus custos fixos da operação com o tipo de profissional e o perfil de profissional que você busca trazer para o seu negócio, legal? Então, como é que você define um sistema de remuneração de maneira geral, né? Todo modelo de remuneração ele tem essencialmente três componentes, né? Ele tem um componente de remuneração fixa, ele tem um componente de remuneração variável e ele pode ter ou não um componente de remuneração variável de longo prazo. E aí é onde a gente entra os planos de stock option, os planos de partnership ou os planos de incentivo de longo prazo. E a definição do sistema de remuneração depende do seu contexto como empresa e como negócio, né, e dos seus objetivos de maneira geral. Então, tipicamente, o componente fixo da sua remuneração, ele define qual a senioridade dos profissionais que você vai conseguir trazer. O componente variável do seu modelo de remuneração, ele define o alinhamento entre a sua estratégia e os seus objetivos. E o último componente, que é o componente de incentivo de longo prazo, ele tende a alinhar a geração de valor do negócio com captura de valor das pessoas que ajudam esse negócio a crescer e a se desenvolver ao longo do tempo. Legal? Então, como é que a gente compara as performances e compara o que a gente já fez no passado de maneira a facilitar a estruturação de um plano de remuneração alinhado aos nossos objetivos, né? Então, o que a gente faz de maneira geral, quando a gente vai criar um plano de remuneração, a primeira coisa que a gente faz é a seguinte: a gente define qual a nossa estratégia, quais os nossos objetivos de negócio. Então, por exemplo, suponha que meu negócio tem o objetivo de crescer, né, de dobrar de volume e de desenvolver um novo mix de produtos. Então, o meu plano de remuneração deveria levar em consideração como uma das minhas variáveis exatamente esses KPIs, ou seja, o meu volume de vendas eventualmente e o meu mix de vendas efetivamente, né? Então, quais as boas práticas que a gente usa nesses modelos de remuneração variável? Primeira boa prática é o alinhamento com objetivos. A segunda boa prática é mesclar modelos que tenham componentes qualitativos e quantitativos. Porque a gente não quer simplesmente que as pessoas gerem resultado de qualquer jeito, a gente quer que as pessoas gerem resultado com alguns parâmetros de qualidade especificamente. Boas práticas em modelos de remuneração sempre levam em consideração um componente de volume, né? E tipicamente a gente faz isso com comissões ou com bônus e tudo mais. E a gente tem um outro componente de qualidade. E a gente controla a qualidade a partir da definição de indicadores e de pesos para cada um desses indicadores, de maneira que a gente qualifique o resultado que aquela pessoa está gerando. Boas práticas têm sempre esses dois componentes. E a terceira boa prática de um plano de remuneração variável é alinhar o período que eu gero resultado ao período de remuneração. Então, por isso que eu tenho planos de curto prazo e de longo prazo. Se eu estou olhando, por exemplo, resultado gerado ao longo do ano, eu posso fazer a remuneração
acontecer nessa mesma variável de tempo. Se eu estou olhando, por exemplo, criação de valor para o negócio, impacto em valuation, né, que a gente chama de geração de equity, isso tem que ser percebido por planos de incentivo de longo prazo, porque eu só percebo a evolução do equity ao longo de um longo espaço de tempo, de um largo espaço de tempo. Eu não percebo a evolução de equity de um mês para o outro. Tá legal? Então, turma, é isso que a gente queria falar aqui nesse nosso G4 Explica, falar um pouquinho sobre remuneração variável, como sempre, né? Podem mandar seus comentários, opiniões ou dúvidas para a gente aqui a partir do canal, né? Deem seus likes, façam suas inscrições, ativem o sininho aqui para as notificações para que vocês não percam nenhum dos nossos conteúdos e até o próximo G4 Explica. Até mais!